Amém. Glória a Deus. Vamos sentar, queridos? A gente fica naquela expectativa, né? De ver o que Deus tem para nós, toda vez que a gente vem no culto, né? E a gente sabe que Deus tem o melhor para nós, né? Deus sempre tem algo novo para nos falar. Ele tem sempre algo novo para falar no seu coração, na sua vida. Por isso a gente vai compartilhar aquela célebre mensagem do pastor Márcio, que ele fala sempre: esta é minha Bíblia. Mas para quem não sabe, nós temos ela aqui. Vamos, no seu banco aí, você vai levantar a sua Bíblia. Queria que a mídia colocasse, fazendo favor. Vamos lá então, querido. Esta é a minha Bíblia. Ela sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo lá em 1 Samuel. O título da mensagem hoje, querido, é para falar o valor da presença de Deus. Ontem, por volta das 2h15 da manhã, eu estava falando com Deus, e preparando essa mensagem, e quando um irmão nós temos o costume de orar toda madrugada, ele orou às 3h01, e depois eu continuei a oração às 3h04 da madrugada. E quando a gente fala, querido, o valor da presença de Deus, muitas das vezes a gente está aqui numa igreja linda, com uma estrutura como essa, você está aqui, colocou aquela melhor roupa para estar presente. Eu que sou um meio da roça, quando a gente ia lá na roça, na missa, a gente colocava o melhor terno, a melhor roupa para a gente ir, né? E chegava lá, muitas das vezes a gente nem ia buscar a Deus, a gente ficava olhando e conversando, e olhando para o outro, né? Mas o que nós estamos falando hoje é a presença de Deus. E o que eu vou ler aqui relata isso. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 7, versículo de 1 a 2. A menina vai projetar para nós, mas eu já vou adiantando aqui. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat, e tantos os dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentação ao Senhor. Quantos anos que a arca ficou na casa deste homem? 20 anos. Agora vamos abrir a Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Hoje nós vamos dar uma corridinha na Bíblia. Versículo 11, 6:11. Olha que interessante. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, quantos meses? 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Vamos orar? Pai querido, primeiramente eu te amo, Senhor. Eu só estou aqui porque a sua presença já está aqui. Se não fosse a tua presença, Senhor, o que adiantaria eu estar aqui, ó Pai, para pregoar a tua palavra, sem que a tua presença não se manifestasse? E eu vejo a tua presença, Senhor, neste culto, desde quando as portas se abriram,
A sua presença já era manifestada, Senhor, neste lugar, Pai. Por isso eu acredito, ó Pai, que o valor da tua presença é uma coisa sobrenatural, e nós precisamos dela todos os dias das nossas vidas. Queridos, eu preparando essa mensagem, e muitas das vezes eu sou muito emotivo, quando eu vejo que a presença de Deus é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Se nós não tivermos a presença de Deus, nós não somos nada. E aqui contam-se duas histórias, onde a Arca da Aliança foi levada pelo rei Davi e colocada em uma casa. E essa Arca da Aliança ficou lá 20 anos, na casa de Abinadab. 20 anos. Na casa de Obed-edom, essa arca ficou 3 anos. 3 meses. Obrigado. E o que é que a gente vê aí, querido? O que é que a gente percebe aí? A presença de Deus estava em uma casa e na outra casa também, mas só porque em um certo momento ela ficou 20 anos numa casa. E eu, lendo essa passagem, eu percebi uma grande coisa. Em 3 meses, a presença de Deus fez milagres. Em 3 meses, a presença de Deus quebrou obstáculos. A presença de Deus trouxe vida. A presença de Deus trouxe abundância. Enquanto 20 anos, querido, a presença de Deus não trouxe nada. Por quê? Aí eu comecei a refletir sobre isso nessa madrugada, e Deus começou a me mostrar, lá em 1 Samuel, capítulo 7, de 1 a 2, o primeiro erro de Abinadab. Quando a arca chegou e foi colocada na sua casa, nós lemos aí, o que aconteceu? E levaram a arca do Senhor e trouxeram à casa de Abinadab, do outeiro, e consagraram o seu filho Eliezer. O seu filho era uma criança. Eles consagraram e deram um cargo para essa criança. Você vai olhar a arca da aliança. Você vai ficar aí e cuidar dessa arca. Querido, Deus falou no meu coração, com a palavra de Deus no nosso lar, quem tem que cuidar é os pais. Não são as crianças que são responsáveis, não são os adolescentes, não são os jovens que têm que cuidar dessa palavra. E a Arca da Aliança ficou ali 20 anos e nada aconteceu. Sabe por quê, queridos? Que criança curiosa. Deus tinha falado que só o sacerdote que poderia tocar na arca. Mas eu tenho certeza que essas crianças abriram essa arca. Elas subiram, eu imagino, elas tentaram, fizeram de tudo, não tiveram nenhuma referência, não tiveram nenhuma honraria com a Arca da Aliança ali na sua casa, desprezaram, o próprio sacerdote desprezou a palavra de Deus dentro da sua casa. Depois nós vamos ver o do outro lado, diferente da casa de Obed-edom. O que aconteceu? Muitas das vezes, querido, isso acontece no nosso lar. Isso acontece na nossa casa. Nós desprezamos a presença do Senhor. Nós somos cristãos. Nós temos uma Bíblia. Mas nós preferimos, querido, curtir uma televisão, ou transferir a responsabilidade da palavra de Deus para os nossos filhos. Ô Gabriel, ô Nathalie, vocês já leram a palavra hoje? Não, é eu que tenho que pegar na mão deles e falar: filho, senta aqui comigo e vamos ouvir a palavra. Falta isso nos nossos lares, querido. Falta isso na nossa casa. Por que a nossa vida, muitas das vezes, não pega um ramp-up e não vai subindo de maneira poderosa? A gente vai conquistando, muitas das vezes a gente está andando para trás igual caranguejo. Porque nós não estamos valorizando a presença de Deus nos nossos lares. E nem dentro das nossas igrejas, querido.
Nós estamos mais preocupados com o que o pastor está fazendo, nós estamos preocupados com o que o líder de louvor está fazendo, nós estamos mais preocupados com o que o líder da célula está fazendo, nós estamos mais preocupados com o que está acontecendo em nossa volta, mas a presença de Deus não estamos preocupados com ela. E eu falei com Deus: Deus, eu preciso da tua presença todos os dias da minha vida. Queridos, e eu essa semana, eu cheguei em casa, eu gosto de falar sempre de mim, e eu sou meio doido, eu coloco mesmo, quase que eu trouxe a foto para colocar aqui. Eu vim do discipulado com o pastor Áquila, cheguei em casa, quando eu adentrei para dentro do meu quarto, estava o Gabriel de joelho de um lado da cama, a Nathalie do outro, e a Alessandra do outro, orando e lendo a Bíblia. Aquilo tocou no meu coração. Sabe por quê, querido? Porque a presença de Deus no nosso lar, ela é como um alimento, ela é como uma vitamina, que nos faz crescer, que nos faz andar, que nos faz mover, que nos faz ir além daquilo que nós imaginamos, além das nossas fraquezas, além do Covid, além de qualquer coisa. É a presença de Deus dentro da nossa casa que vai fazer a diferença. Foram 20 anos a presença de Deus na casa daquele sacerdote. E as crianças que tomavam conta da arca da aliança ali dentro, porque a arca da aliança simbolizava a presença do próprio Deus. Aí eu fico imaginando, querido, o que adianta a gente construir, mas a gente não ter a presença de Deus? A presença de Deus. E essa responsabilidade, muitas das vezes, eu estou falando de mim, eu já passei ela para os meus filhos também, por causa disso que essa palavra veio confronte a mim, veio para cima de mim e fala: pastor, o que você está fazendo? Tantas vezes que eu falei: Gabriel, vai para sua cama, ler a palavra de Deus. Não, querido, vamos, Gabriel, para a cama, lermos junto a palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus no caminho, para que depois deles velhos, eles não desviem. Olha para vocês verem, depois deles já joga o que? A responsabilidade sobre eles, porque a sua parte você já fez, querido. Chega um certo ponto da vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, eles têm o livre-arbítrio de escolher, mas a sua parte você não pode deixar de fazer como sacerdote do lar. Na casa de Obed-edom foi diferente, foi bem diferente. Outro erro que eles cometeram aqui, nessa primeira parte de Samuel, eles murmuravam, eles lamentavam, quando tinha algum castigo, quando tinha alguma guerra e os povos de Israel eram derrotados, eles lamentavam, ficavam ali lamentando. Querido, a presença de Deus não nos traz lamentação. A presença de Deus, ela tem que nos trazer alegria, ela tem que nos trazer paz. Eu estou falando de duas casas que a presença de Deus ficou. Daqui a pouco eu vou pedir a menina da mídia para colocar aqui, nós vamos falar das casas onde Jesus entrou. Então, na casa de Obed-edom foi diferente, e ficou a arca do Senhor, a casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses apenas. Sabe por quê? Que a atitude de Obed-edom foi diferente. Ele zelou pela palavra de Deus ali dentro. Eu creio, querido, que ele passava de manhã, passava à tarde, eu ia ali, ele não tocava na arca, ele ajoelhava, orava com a sua esposa, ele zelou pela palavra de Deus. Querido, nós não zelamos pela palavra de Deus, querido, nem só aqui dentro da igreja. Muitas das vezes nós estamos vestidos, enganando nós mesmos. Sabe por que nós não estamos zelando para aquilo que está dentro de nós? Que é a própria palavra de Deus. Viu? O que eu falei? Se deixar com uma criança, o que acontece? Eles deixaram a arca da aliança com uma criança. Esse é um exemplo claro, Deus nos mostrando que as crianças é nós que precisamos cuidar. É nós que precisamos ensiná-las. Então Obed-edom foi diferente. E Obed-edom, ele morava à beira do caminho.
era uma pessoa sem condição, mas esses 3 meses, que a Arca da Aliança, que a palavra de Deus ficou na casa deste homem, houve sucesso, houve posteridade. Por quê? Porque ele zelou da presença de Deus. E nós temos zelado da presença de Deus. O valor da presença de Deus é muito importante, querido. Então, nós vamos falar, no Novo Testamento, nós falamos de 2 casas, nas quais a presença de Deus foi importante. Na casa de Obed-edom e na casa de Abinadab. Então, na casa de Abinadab houve um retrocesso, eles não valorizaram a presença de Deus. Na casa de Obed-edom, eles valorizaram a presença de Deus. Então vamos lá então, dá para colocar, filha? Jesus, no Novo Testamento, eu peguei 12 casas nas quais ele entrou. Na primeira casa, que eu coloquei aqui, a casa de Marta e Maria. Aí tá bom, pode deixar, vamos ver se vai funcionar a canetinha profética aqui. Não funcionou, vamos ver. Passa o computador para cima. Vai dar certo, em nome de Jesus. Se não der certo, a gente vai falando. Então, na primeira casa, a casa de Marta e Maria, Lucas capítulo 10, 38 e 42. O que aconteceu? Não deu. Não deu, vamos lá então. Esquece. Vamos lá, na primeira casa, vamos lá, Lucas capítulo 10. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se dá de minha irmã, não me deixe servir só. Então Marta começou a reclamar de Maria, falando com ela: olha, a minha irmã está aí preocupada com você, começou a reclamar dela. Jesus estava ali para quê? Jesus estava ali trazendo a palavra naquela casa. E muitas das vezes nós temos Jesus na nossa casa, Ele está morando conosco, Ele tem uma palavra para nós, mas nós estamos preocupados com os afazeres. Muitas das vezes a presença de Deus é real no nosso lar, Ele não nos deixe só, mas nós estamos preocupados com os afazeres. Então ela perdeu essa grande oportunidade da presença de Deus. Muitas das vezes, querido, nós convidamos: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, faz-me presente, mas Jesus está ali, Ele quer falar conosco, Ele quer trazer essa palavra para os nossos corações, mas nós estamos preocupados com outra coisa. Segunda casa em que eu escolhi aqui, que Jesus entrou. Lembra da casa de Levi, o cobrador de impostos? Lucas 5, 29 e 32. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e ali havia uma multidão de publicanos, e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? O que Jesus trouxe naquela casa ali? A presença de Jesus trouxe o perdão, tirou a culpa. Então, ou seja, a presença de Deus ali foi muito importante nesse sentido. Outra coisa, na terceira casa que Jesus entrou, a casa de Zaqueu, Lucas 19, de 1 a 10. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha, o que Jesus trouxe para Zaqueu? Salvação. Então nós já enumeramos quatro coisas importantes aqui. A primeira casa, ele trouxe a palavra de Deus. A segunda casa, ele trouxe o quê? O perdão. A terceira casa, ele trouxe o quê? A salvação.
que é na casa de Zaqueu. E a quarta casa? A casa de Pedro, a minha casa, né? Lucas 4, 38 e 39. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sua sogra estava o quê? Doente. Ele foi, eles pediram, Jesus orou para ela e trouxe a cura. Olha a importância, queridos, quando Jesus está na nossa casa, quando a presença de Deus está na nossa casa, Ele traz salvação, Ele traz perdão, Ele traz cura e Ele traz vida. Olha o que aconteceu com a casa de Jairo. Lucas 8:41. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de 12 anos, que estava morta. Jesus entrou e curou, e trouxe vida para ela. Vocês estão, eu preparando essa mensagem à noite, eu falei, Deus, como que o Senhor é bom, como que o Senhor tem algo para cada um de nós, como que o Senhor é precioso, como que o Senhor tem tanta coisa para nós, e nós desvalorizamos o que Deus tem. Na sexta casa, casa dos discípulos, João 20, 19 a 29. Chegada, pois, tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Jesus trouxe o que ali naquela casa? Fé. Fé. Que eles podiam confiar que Jesus estava com eles. Jesus tinha um compromisso com eles. E não é à toa que Jesus tem um compromisso conosco também, querido. Mas é uma via de mão dupla. Nós precisamos também nos ceder. Nós precisamos também buscar. Nós também precisamos dar o primeiro passo. Senhor, eu quero a sua presença no meu lar, eu quero a sua presença na minha casa, porque não adianta eu vestir bonitinho e vir para a igreja, e depois eu não ter a presença do Senhor. Segunda-feira vai ser um outro dia, eu vou enfrentar tudo lá fora, e o meu comportamento vai ser de um mundano. Não, o meu comportamento tem que ser o comportamento de um servo de Deus, para que a presença dEle habita na minha casa, para que Ele entre e faça os seus milagres. Eu tenho que estar atento ao que Deus quer fazer comigo. Na sétima casa, foi tão interessante, que vocês lembram muito bem, lá, está escrito lá em João, falando sobre o que? A transformação da água em vinho, quando ele veio para um casamento, e foi convidado para estar presente naquela casa, o vinho acabou. A sua mãe chegou perto dele, o vinho acabou, mas Jesus estava lá dentro. O vinho simboliza a alegria, ele estava lá dentro. E qual foi a atitude dele na sétima casa? Que interessante. E também convidado Jesus, seus discípulos, para as bodas, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Todos ficaram o que? Triste, acabou a alegria. É a mesma coisa você ir para um churrasco e a carne acabar. Você tem que correr atrás, vai lá no supermercado Paranaíba, vai lá no BH e compra, porque ele fica aberto até 9 horas da noite. Vai lá que, nossa, o pastor chegou aqui, não tem nada para dar para ele. Vai lá na padaria Santa Rita e compra. Vai à padaria Pampulha e compra rapidinho lá. Foi a mesma coisa com Jesus. Jesus chegou naquela festa de casamento, o que era mais precioso era o vinho ali, o vinho acaba. Mas Jesus estava naquela casa, querido. E quando Jesus está na casa, é diferente. As coisas acontecem. Mas muitas das vezes nós não deixamos as coisas acontecer. Nós mesmos travamos as bênçãos de Deus na nossa vida. Quem conhece Jesus vai procurar. A mãe dele conhecia ele. Olha, eu vou atrás do meu filho, porque eu sei que ele vai fazer um milagre, e a alegria vai voltar neste lar. Querido, você está sentindo que quando você quer, quando você busca, Ele vem? Tantas pessoas que Ele curou no passado, foi porque as pessoas chegaram perto dele, olha, eu estou cego, eu preciso de ver.
Ele sempre dizia: a sua fé te curou, vá em paz, seus pecados estão perdoados. Na oitava casa, a casa de Simão, Lucas 7,36, o que ele trouxe naquela casa? Ele trouxe o que? Unção. Ele trouxe unção. Naquela época, querido, existia um costume, quando você recebia alguém, você dava o quê? Punha a bacinha lá e colocava água, uma aguinha quentinha com salzinho, não é sal grosso não, com salzinho, e a pessoa lá lavava os pés. Ele entrou na casa de Simão, o Simão não fez isso não. Mas alguém lavou os pés de Jesus com os melhores perfumes. E chorando aos pés de Jesus, aquela mulher lavava. Mas enquanto ela lavava os pés de Jesus, ela recebia unção, queridos. E nós temos Jesus na nossa casa. Temos Ele presente dentro de nós. E muitas das vezes nós desprezamos essa unção, nós trocamos essa unção por qualquer coisa, nós trocamos essa unção por jogo de futebol, que eu já troquei demais. E o culto lá na sede era 11 horas e à tarde, eu falava, vou 11 horas, porque à tarde o Atlético vai jogar. Desde 71 que eu estou esperando esse título, até hoje não veio, e não vai vir esse ano também não. Aí o que acontece, querido? Eu perdia o melhor de Deus por causa do quê? Do futebol. Lembra que o pastor, muita gente não estava aqui ontem não. Ontem foi uma bênção, querido, a mensagem do pastor Sérgio. Ele falou que muitas das vezes ele não conseguia jogar futebol com os colegas, que brigava, xingava, fazia tudo contra ele. Ele ficou 3 anos parado na geladeira sem jogar futebol, até que Deus trabalhou no seu caráter, até que Deus trabalhou na sua vida, e ele conseguiu viver em sociedade, e conseguiu praticar a arte do futebol junto com os colegas no final de semana. A presença, a unção de Deus na nossa vida tem que ser permanente. Ela não pode ser como uma água que passa e vai embora. Não pode. Então, na casa de Simão, aquela mulher lavou os pés de Jesus, ali lavando, chorando com lágrimas. Ela recebeu a unção de Deus. Jesus trouxe naquela casa unção. E a casa, e temos uma nona casa, a casa de Jesus, do próprio Jesus, Marcos 2, de 1 a 5. Em alguns dias depois, entrou vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Jesus tinha uma casa, ele parou na sua própria casa e recebeu as pessoas. E lá, nele receber as pessoas, veio um paralítico, mas a casa estava lotada, a casa de Jesus estava cheia de gente. E o paralítico trouxe ele, os 4 amigos dele, trouxeram ele carregado numa cama. Ele não pôde entrar pela porta, mas ele entrou pelo telhado, porque ele queria a presença de Deus. Porque ele sabia que a presença de Deus ia fazer um milagre na vida dele. Imagina, querido, a motivação daqueles 4 amigos, descendo aquela cama pelo telhado. Se fosse na minha casa, eu não deixaria não. Abrindo o telhado, mas Jesus deixou, querido. Jesus quer intimidade conosco. Ele não importa se vai quebrar a casa. Ele não importa o que vai acontecer com o telhado. E muitas das vezes nós recebemos na nossa casa a Arca da Aliança, é uma célula, e nós nos importamos, porque a criancinha, ela empurrou uma cadeira para lá, ela quebrou isso, ela quebrou aquilo. Não, querido, Deus não está preocupado com as coisas que nós vemos, Deus está preocupado com o nosso coração, com a nossa salvação. E quando nós abrimos a nossa casa para receber a palavra de Deus, para receber a mensagem de Deus, e para transmitir a mensagem de Deus também, a nossa casa é abençoada como a casa de Obed-edom. É diferente. Zele pelaquilo que Deus colocou na sua mão, seja a célula que você abriu na sua casa, seja uma casa de paz, seja uma reunião de oração. Querida, sua casa vai ser abençoada. Sua casa já é abençoada, mas vai ser mais ainda, porque os propósitos de Deus vai cumprir na sua casa. Porque Deus está preocupado com salvar vidas. O principal objetivo de Deus, de tudo aquilo que nós falamos aqui, em todas as casas que Ele entrou, olha, Ele trouxe a palavra, Ele trouxe o perdão, a salvação, a cura, a vida, a fé, a alegria, a unção. E Ele trouxe o quê?
a restauração. Naquela casa, ele restaurou a vida daquele paralítico que entrou pelo telhado. Imagine essa cena, o cara entrando pelo telhado, descendo. Jesus diz para ele: seus pecados estão perdoados, toma o seu leito e vá embora. Jesus quer fazer isso conosco. Jesus quer fazer o sobrenatural na nossa vida, mas nós estamos presos nesse corpo físico e olhando para as coisas físicas. E as coisas sobrenaturais, as coisas espirituais, nós estamos deixando de lado. A nossa alma está falando mais alto. Foi o que nós aprendemos ontem. A nossa alma está cheia de, muitas das vezes, das coisas físicas, das coisas materiais, mas as coisas espirituais, querido, nós devemos zelar por elas. Devemos zelar. É época de pandemia? Querido, o dia que eu não vim na igreja, vocês podem me visitar. Pode ligar para mim e perguntar: o que está acontecendo, pastor? Eu venho, querido. Eu vou vir na igreja. Eu venho. Sabe por quê? Que eu quero zelar pelo meu corpo espiritual. Aqui, querido, é igual uma fonte. Elim já significa uma fonte de água viva, uma fonte de descanso. Quando eu venho para cá, eu me carrego as baterias para continuar avançando a semana toda. A gente precisa disso. Talvez essa caneta minha aqui não funcionou por conta da bateria, a irmãzinha nem está lá mais. Mas talvez ela não funcionou por conta da bateria, Igor. Porque descarregou. Do mesmo jeito, nós somos assim também. Se nós não tivermos do lado da fogueira, nós vamos ser o quê? Vai apagando. Você vê uma pessoa vindo na igreja, se ela faltou um domingo, faltou 2, o 3 já está morta. No dia de ceia ela falta, ela não quer ter intimidade com o Pai. É o que nós vamos falar aqui agora. Na 10ª casa, a casa do cenáculo, o que Jesus foi fazer lá? Trouxe o que? Comunhão. Lucas 22, 10 a 14 diz assim: e lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água, segui-lhe até a sua casa, em que ele entrar. E ali, Jesus falando para os seus discípulos: você vai seguir aquele homem, naquela casa, nós vamos fazer a nossa reunião, nós vamos estar ceando. O que Jesus trouxe naquela casa? Comunhão, comunhão. E é isso que Deus quer falar conosco, é isso que Deus quer trazer para nós. Na 11ª casa, casa de Emaús, lembra? Lá em Lucas capítulo 24, 13 a 30, quando os discípulos iam para o caminho de Emaús, caminhando, depois da crucificação de Jesus, e Jesus apareceu para eles, e eles continuavam caminhando e conversando, e Jesus conversando com eles, e eles nem imaginavam que era Jesus. Muitas das vezes, querido, Jesus está do nosso lado aqui, conversando com ela. Eu não vou virar para ela, porque nessa época não pode, né? Conversando com ela, e ela não nota. Eu não noto a presença de Deus do meu lado mais. O que está acontecendo comigo, igreja? O que está acontecendo conosco, que nós não notamos mais a presença de Deus? Nós tiramos um domingo para estar na presença de Deus, e muitas das vezes vamos embora tristes, porque nós não entramos na presença de Deus com Ele. Então aqueles discípulos estavam caminhando no caminho afora ali, Jesus do seu lado. Jesus, aí já é tarde, aonde que nós vamos passar a noite? Aí os caras falaram com ele assim: vamos lá para casa. Jesus foi lá para casa com eles. Jesus foi lá para casa, cara. É diferente. Jesus se convidou para ir para casa com eles, e eles não perceberam. Eles sentaram na mesa com Jesus, mas na hora, o que nós fizemos aqui, na hora que Jesus partiu o pão, eles olharam para o outro e falaram: meu Deus, isso é Jesus, isso é Ele mesmo, isso é Jesus. O que Jesus trouxe naquela casa ali, querido? Ele trouxe visão espiritual.
é o que está faltando muitas das vezes nas nossas vidas. Visão espiritual. Lembre-se, querido, do seu lado tem um rei, do seu lado tem um Deus todo-poderoso, um Deus que pode fazer qualquer coisa na sua vida. É só nós termos a visão espiritual e enxergarmos isso. Nós não precisamos de inventar a roda já foi inventada. Há mais de 2000 anos atrás, essa roda veio e ela continua a mesma coisa. Não precisa de você criar uma situação mais, ela já está pronta e ela mora aonde? Dentro do seu coração. Eu queria que essa imagem ficasse aqui. Eu ia mostrar para vocês essa segunda casa, essa última casa que Jesus entrou, a 12ª casa, que nós escolhemos 12, a casa de Caifás. Mateus 26, 57. Esta foi a única casa que Jesus foi involuntariamente. Levaram o mestre à casa de Caifás para o quê? Julgá-lo, querido. Eles levaram Jesus para ser julgado. Mas glória a Deus que eles levaram Jesus para ser julgado, porque ali foi crucificado os nossos pecados. Aquela casa que ele entrou foi para pagar o quê? O preço dos nossos pecados. E muitas das vezes nós desvalorizamos isso. Nós perdemos essa intimidade com Deus. Jesus entrou naquela casa ali para ser morto, mas por mim e por você. A presença de Deus naquela casa era para que trazia o que? Morte. E muitas das vezes, querido, nós estamos crucificando Deus hoje dentro dos nossos lares. É com a nossa boca, é com o nosso gesto, é com o nosso corrigir dos nossos filhos, ou não corrigir os nossos filhos. Nós estamos crucificando Jesus de novo dentro dos nossos lares. Nós estamos perdendo a presença dEle, essa harmonia. Hoje é ceia do Senhor, Ele está sentado à mesa, junto com os seus discípulos, mas ali nós estamos o traindo a mesma coisa, porque nós caminhamos com Ele. Nós estamos falando aqui para pessoas que conhecem Jesus, não importa a sua denominação, seja católico, evangélico, mas você conhece, que sabe que tem um Deus que está acima de todas as coisas, e Ele zela para a sua vida. Se Ele zela para a sua vida, querido, nós temos que valorizar essa presença. Senão não adiantaria. Eu cheguei aqui no prédio hoje, fui lá para trás e falei: Deus, não adianta nada eu estar aqui pregando essa palavra, se o Senhor não estiver. Se o Senhor não estiver, não adianta, eu vou embora. Assim fez Moisés, querido. Moisés falou: olha, se o Senhor não for comigo, eu não vou. E hoje, nesta noite, querido, você vai falar para Deus: eu quero que o Senhor vá comigo, Senhor. Eu quero que o Senhor ande comigo. Eu quero que o Senhor esteja comigo nas batalhas. Eu quero que você esteja comigo lá na minha escola. Eu quero que você esteja comigo no meu trabalho. Eu quero que você esteja comigo na minha loja. Eu quero que você esteja comigo em todos os lugares. Porque se o Senhor não estiver, não vale a pena eu estar lá. Não vale. Não vale a pena. Querido, eu nunca imaginaria, querido, nunca, em subir de um púlpito, principalmente da Igreja Batista da Lagoinha, para pregoar a palavra de Deus. Eu nunca imaginaria. Eu nunca imaginaria que Deus ia tirar de mim todo aquele medo. Quando eu me formei no meu curso de mestrado, eu chegava em casa e falava com minha esposa assim: não volto lá mais não, que eu falo tudo errado. Eu não sei falar direito. Ela fala: não, meu Deus, que o seu cérebro é muito maior do que os seus defeitos, do que as suas mazelas. Deus é muito maior. Aí quando eu terminei o curso, na hora da banca, 98%, inédito na faculdade, eu falei: glória a Deus, esse Deus é grande, esse Deus é poderoso, esse Deus é um Deus que muitas das vezes, eu sou um pobre, miserável e nu diante dEle, com todas as minhas falhas, com todas as minhas conversas furadas. Deus é muito maior do que tudo isso, querido. E Ele mostrou isso nessas casas que Ele entrou. Ele trouxe
algo diferente. E Ele vai trazer algo diferente na sua vida nesta noite. Nós vamos voltar a cantar. Eu queria convidar os irmãos, o grupo de louvor, porque eu acho assim, o grupo de louvor só tem que sair da igreja na hora que termina tudo. Na hora que termina tudo, ouvir a palavra. É a melhor coisa que nós temos na vida. E Deus tem dado para nós essa oportunidade como igreja, queridos, de permanecermos firmes na presença deles, honrando Ele, porque a melhor coisa é a presença de Deus. Não é o pastor bonito aqui na frente, nem tão bonito, né, careca, né? Nem tão bonito, a minha esposa que fala, que é o homem mais bonito do mundo, né, para ela, né, glória a Deus que eu sou o mais bonito, né, ainda bem, que o pastor Acra fala que ele é o primeiro, né, então os outros, né, então, mas Deus ama você do jeito que você é. E o milagre que Deus fez em cada casa que nós lemos aqui, querido, Ele está fazendo na sua casa também, mas às vezes você não está observando. Às vezes você não está observando. Ele está fazendo um milagre na sua casa também. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Se Deus... Obrigado, meu irmão. Obrigado, viu? Esse irmão é uma bênção. Glória a Deus, uma salva de palmas para ele, querido. Esse irmão é uma bênção. Se Deus é Deus, Ele está trabalhando na sua casa, na sua vida, essa semana você vai fazer diferente. Você vai valorizar isso que Deus tem feito na sua casa, na sua célula, no seu trabalho. Você vai olhar com os olhos espirituais. Quando entrar aquele cara para comprar na sua loja, ou você estiver vendendo para ele, e ele entrar só olhar, você abençoa ele. Eu te abençoo. Porque é Deus, porque Ele faz diferença. Ele não faz igual nós. E a presença de Deus, querido, ela faz diferença. Vamos louvar o Senhor com a presença dEle aqui neste lugar.